Olá, galera! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor André e hoje nós vamos conversar sobre geometria analítica. Mas o que seria geometria analítica? Eu pergunto para vocês, quando vocês ouvem a palavra álgebra, o que vocês lembram? O que vem imediatamente à mente de vocês? Talvez equações, funções, expressões literais, expressões com letras e números. Álgebra é mais ou menos por essa linha aí. E quando vocês ouvem a palavra geometria, o que vocês lembram? Retas, círculos, pontos, triângulos, figuras planas, área de figuras planas. Realmente é isso daí. O que é, então, a geometria analítica? A geometria analítica é um campo da matemática que ela une os conceitos algébricos com os conceitos geométricos. Mas por quê? Aí você me pergunta, por que isso, professor? Se já era tão difícil a álgebra sozinha no canto dela, a geometria sozinha no canto dela, por que unir essas duas áreas da matemática? A ideia, gente, é facilitar a resolução de problemas que eram muito difíceis de resolver. Por exemplo, no século XVI, inúmeros problemas geométricos da matemática eram de dificílima resolução, apenas pela geometria. E o que acontecia? Esses problemas ficavam abertos, por décadas, séculos, e ninguém conseguia resolver. A partir do momento que você faz a junção da álgebra com a geometria, esses entes, esses objetos geométricos, eles passam a ser analisados de forma algébrica. E a resolução desses problemas passa a ser algébrico, o que facilita a resolução desses problemas. E muitos problemas que estavam em abertos passaram a ser resolvidos, problemas da geometria passaram a ser resolvidos pela álgebra e vice-versa. Então, o conceito, a ideia da geometria analítica é fazer a junção dos objetos da geometria com os objetos da álgebra, tá? Os pais da geometria, as pessoas que são consideradas os pais da geometria, são dois matemáticos franceses, René Descartes e Pierre de Fermat. Por volta aí do século XVI, eles desenvolveram essa ferramenta. Na verdade, haviam outros matemáticos antes deles também que já estavam trabalhando nesse tipo de ferramenta, e tiveram outros matemáticos também posteriores ou contemporâneos a eles que contribuíram para o desenvolvimento da geometria analítica, mas esses dois receberam o título de pais da geometria analítica, tá? Então, hoje, para iniciar os conceitos de geometria analítica, eu vou conversar com vocês sobre o plano cartesiano. Nesse vídeo de hoje, eu vou conversar sobre o plano cartesiano e a distância entre dois pontos. Logo em seguida, eu irei fazer um outro vídeo para a gente discutir o ponto médio de um segmento, o baricentro de um triângulo e o alinhamento de três pontos, tá? Então, para começar o vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o plano cartesiano. Estejam atentos, porque além de eu fazer com vocês resoluções de exercícios no papel, eu também quero aproveitar para apresentar para vocês um software chamado GeoGebra, onde que todos os problemas de geometria analítica a gente também vai fazer nesse software. Ele tem versões para computador e versões para celular também, tá? Então, assim, eu não vou dar um curso de GeoGebra, mas ao longo das aulas eu vou apresentando ele para vocês, e quem quiser ir aprendendo sobre ele, baixa ele aí no celular de vocês, baixa no computador e já vai aprendendo a usar esse ferramental aí. Beleza, gente? Então, olha só. O primeiro objeto, para a gente começar a entender a geometria analítica, é falar do plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por um eixo na horizontal, que nós chamamos de eixo X, e um eixo ortogonal a esse eixo X, ou seja, formando 90 graus, que nós chamamos de eixo Y, tá?
Eu vou escalonar esse eixo aqui, né, no cruzamento aqui, na interseção entre esses dois eixos, eu vou colocar o número 0, tá? Vou colocar do lado direito do eixo X números positivos e do lado esquerdo números negativos. Eu estou usando aqui 1 centímetro como unidade de medida, mas eu posso usar 1 centímetro, 1 milímetro, meio milímetro, tanto faz. Isso é indiferente, tá, gente? Opa! Estou marcando certo aqui, tá certinho. Não pode marcar errado, né? Então eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3 e 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Olha, todos os números do eixo X nós iremos chamar de eixo das abscissas. Nós iremos chamar esses números de abscissas. E todos os números no eixo Y nós iremos chamar de eixo das ordenadas. O eixo Y nós iremos chamar de eixo das ordenadas. Tá bom, gente? Observe o seguinte, o plano cartesiano divide esse plano aqui, essa região plana, em 4 regiões, né? O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. E para que serve o plano cartesiano? O plano cartesiano serve para localizar qualquer ponto que esteja nesse plano aqui. Então, por exemplo, se eu fizer um ponto qualquer aqui, vou fazer um ponto aqui e vou denotá-lo por ponto A. Observe o seguinte, esse ponto A, ele está na direção da abscissa 2 e da ordenada 1. Então, em matemática, nós falamos que as coordenadas desse ponto A é 2 e 1. Sempre, primeiro, a gente coloca o valor da abscissa, separado por uma vírgula, e o valor da ordenada, tá? Vou marcar um outro ponto aqui para vocês. Vou marcar esse ponto aqui mais ou menos por aqui, ó. Vou denotar, vou chamar ele de ponto B, tá? Observem vocês que as coordenadas desse ponto é menos 1 e menos 4. Então, B tem coordenadas menos 1 e menos 4, tá? Todo o ponto que estiver no primeiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada serão positivos. Todo número que estiver no segundo, todo o ponto que estiver no segundo quadrante, ele vai ter ordenada abscissa negativa e ordenada positiva. No terceiro quadrante, ambos serão negativos, e no quarto quadrante, a abscissa será positiva e a ordenada será negativa. Tá bom, gente? Então, olha só para ficar registrado aqui, qualquer ponto no plano cartesiano vai ser um par ordenado, representado pelas coordenadas x e y, onde x nós iremos chamar de abscissa e o y nós iremos chamar de ordenada. Tá bom, gente? Dessa forma, a gente vai conseguir apresentar todos os nossos pontos, localizar todos os nossos pontos no plano cartesiano. É importante destacar aqui que essa ideia de plano cartesiano, né, esse objeto matemático, ele é utilizado em vários campos da tecnologia, do nosso dia a dia aí. Por exemplo, os GPS que vocês usam aí no celular. Um outro exemplo são as planilhas eletrônicas, por exemplo, o Excel. Quem está acostumado a usar planilha eletrônica aí sabe que cada célula do Excel é um par ordenado, formado por uma letra e um número. A gente tem vários exemplos no dia a dia, onde que é constante o uso das coordenadas. Tá bom, gente? Olha só, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, é aproveitar esse momento para apresentar o GeoGebra, né? Que é essa ferramenta que a gente vai ter um plano cartesiano no GeoGebra e através dele a gente vai resolver todos os nossos problemas da geometria analítica, interpretar com mais facilidade os problemas, tá? Então olha só, esse daqui
é a área do GeoGebra, né? Aqui eu tenho um plano cartesiano, eu nem coloquei x, y aqui, deixa eu colocar rapidinho. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, né, gente? Aqui, ó, o eixo x. Eu vou botar o rótulo x e o eixo y, eu vou botar o rótulo y. Ficou mais bonitinho, né, gente? Olha só. Então aqui eu tenho várias opções aqui, vários comandos do GeoGebra. Eu vou escolher o comando ponto. Vou marcar, por exemplo, o ponto de coordenadas 2 e 1. Eu marquei aqui o ponto A, já apareceu as coordenadas dele aqui na janela de álgebra. Ó. A igual a 2 e 1. Vou marcar um ponto B aqui no segundo quadrante, de coordenadas menos 3 e 5. Observem que eu cliquei lá no comando, marquei aqui menos 3 e 5. Eu também posso digitar as coordenadas do ponto. Eu venho aqui nesse campo entrada, ó, digito, vou, por exemplo, digitar o ponto C. Tá? Sempre tem que ser, toda vez que for ponto, tem que ser letra maiúscula, não pode ser letra minúscula, senão o GeoGebra não entende. Então, C igual, vamos fazer um aqui no terceiro quadrante, menos 2, menos 1. Tá aí o ponto C aqui. Tá bom, gente? Esse é o GeoGebra. À medida que a gente for fazendo os exercícios, ora eu vou fazendo papel, ora eu vou demonstrando ele no GeoGebra para vocês. Beleza? Muito bom.